E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química. Nesse vídeo eu estou aqui para resolver com vocês a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020. Se você ainda não viu, eu já fiz aqui no canal a prova do segundo exame de qualificação do mesmo ano e também fiz de anos anteriores. Então tá bem completinho, sugiro você que você dê uma olhada com bastante carinho. Então, indo direto ao ponto, vamos começar aqui pela questão que estava no texto base da prova da UERJ, que é o seguinte, olha, com o reflorestamento é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar em média 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Sabe-se que na combustão completa da gasolina, todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2. Perfeito. Admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano, fórmula C8H18, e 200 gramas de etanol, fórmula C2H6O. No período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina, gasolina que contém isoctano e etanol. Qual é esse valor de X? Pessoal, eu já estou contando um spoiler, essa daqui é uma das questões mais difíceis da prova e ela está só no texto base. Mas vamos lá, o que você tem que fazer? Você tem que achar quantos gramas de CO2 são liberados, tá certo? Por 1 litro de gasolina. Isso é fácil de fazer porque você tem as massas de isoctano e de etanol. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é possível de fazer. Feito isso, você vai usar a informação de que uma árvore capta 15,6 kg de CO2 por ano. Perfeito? Com essa informação, né, e com a informação de quantos gramas 1 litro de gasolina libera, você vai ter que fazer uma regrinha de 3, tá? E aí você vai acabar achando o valor de litros de gasolina, né, que a árvore é capaz de captar em um ano. Né? A árvore é capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina e a gente vai conseguir fazer. Beleza? Então, olha lá. Primeira coisa, então, a gente tem o isoctano, eu vou colocar a fórmula dele aqui, C8H18, ele na combustão aqui com oxigênio, ele vai formar 8 mols de CO2 mais 9 mols de água. De onde vieram esses 8 e 9? O 8 vem daqui, né? Porque é C8H18, então tem que ser 8 CO2 formados. Tá? Para cada 1 mol de C8H18, você tem 8 mols de CO2. E para cada 1 mol de C8H18, você tem que ter 1 mol de água, que vão ter aí os 18 mols de átomos de hidrogênio. O oxigênio você vai balancear retroativamente, né? Porque você já tem os produtos fixados aqui. Então você tem no produto 16 átomos de oxigênio no CO2, com 9 aqui da água, 25. Então você teria que ter aqui 25 meios. O balanceamento fracionário só faz sentido se você estiver falando em mols. Aqui, né, eu não estou muito preocupado porque eu quero saber a quantidade de CO2. Beleza. C8H18, eu vou ter que calcular a massa molar dele aqui no cantinho rapidinho, olha. C8H18 é 8 vezes 12, tá? Que é a massa molar do carbono, isso está lá na tabela, mais 18. Então, 8 vezes 12 vai dar 96 mais 18. Tá? Isso aqui vai ser igual 106 mais 4, 110 mais 4, 114 gramas por mol. Eles capricharam aqui nos números nessa questão, tá? Só que não. E aí o etanol C2H6O, a massa molar dele é bem mais fácil de fazer. Eu já estou fazendo de uma vez porque a gente vai escrever a mesma equação de combustão. Massa molar do etanol, C2H6O. Carbono é 12, 24, com 6, 30, com 16 do oxigênio, vai dar 46. Pessoal, se você tem dúvida em como calcular a massa molar, me fala aí, deixa no comentário. Se você quiser, assiste o vídeo que está aí no card, eu tenho um vídeo que explica isso aí com muito detalhe, por isso que eu estou indo bem direto aqui. 46 gramas por mol. Tá? Então, olha, eu sei o seguinte, 114 gramas de isoctano, vou colocar aqui, olha, 114 gramas, que é a massa de 1 mol,
leva à formação de 8 vezes a massa de 1 mol de CO2, que eu vou deixar já calculado aqui, olha, 44 gramas, tá? Então 114 gramas leva à formação de 8 vezes 44 gramas de CO2. Se eu tiver 600 gramas, eu vou ter quanto de CO2 aqui? X. Beleza? Que é a massa de CO2 que é proveniente do isoctano. Esse X vai ser igual a 600 vezes 8 vezes 44 dividido por 114. Eu vou deixar indicado, depois a gente vê o que a gente faz com isso. Tá? Mas isso aqui é gramas de CO2. Agora eu vou montar a outra equação de combustão. Na verdade eu nem precisava, porque olha, como eu quero direto o CO2, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer C2H6O, 1 mol de C2H6O está para 2 mols de CO2 na combustão completa. Tá? Isso é verdadeiro. Se você escrever a equação, você vai colocar o oxigênio no reagente e a água no produto. Tá? 1 mol de C2H6O, você já sabe, a gente acabou de calcular, ele tem 46 gramas. E 2 mols de CO2 tem 2 vezes 44 gramas. Como no meu 1 litro de gasolina, que está no enunciado, eu tenho 200 gramas de etanol, qual a massa de CO2 liberada? Tá? Vamos colocar ela é Y aqui. Tá? Esse Y então vai ser igual a 200 que multiplica 2 vezes 44 dividido por 46. Beleza, isso aqui gramas de CO2. Esse aqui é o CO2 total liberado por 1 litro de gasolina. Tá legal? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, olha. Deixa eu limpar isso daqui. A gente tem as seguintes informações então. A gasolina, o isoctano, C8H18. Vamos colocar aqui, olha. C8H18. Produz aqui 600 vezes 8 vezes 44 dividido por... Ih, caramba, hein? Número feio. Vamos ver. 600 vezes 8 vezes 44 dividido por 114 gramas de CO2. E o etanol, que é o C2H6O, ele produz aqui, vamos colar lá, 200 vezes 2 vezes 44, tá? Então, 200 vezes 2 vezes 44, dividido por 46 gramas de CO2. Galera, eu posso resolver a conta numa boa, né? A gente vai lá, abre a chavinha, faz a divisão, ou lembra que a gente está numa questão objetiva e você tem pouco tempo para resolver isso tudo aqui. Então, eu vou fazer, olha, eu vou olhar para as alternativas, ver os valores que a gente tem aqui, tá? Ver os valores que a gente tem, que é 3, 5, 7, 9, eles são distantes entre si, e eu vou tentar fazer aproximado, tá? Vamos bancar o louco aqui, tá legal? E olha como é que a gente faria isso daqui aproximado. 600 é mais ou menos... Vamos ver aqui, olha. Eu posso aproximar 114 como sendo quase 120, tá? Que aí daria mais ou menos legal aqui, olha, que aí ficaria 6 vezes 10. 114 é aproximadamente 120. Tá? E aí, como é aproximadamente 120, eu vou escrever assim, olha. Aproximadamente 2 vezes 60, tá? Isso é uma forma de eu roubar no arredondamento. Né? Porque aí olha como é que fica melhor, como é que fica mais bonito. Eu corto aqui, 6 com 6, 2, aí fica 4 vezes 44. Tá? O resultado vai dar aqui pra gente 4 vezes 40 mais 16, 160, 186. E o 10, esqueci de cancelar aqui, né? Vai ficar vezes 10, vai dar 1860. É muito aproximado, tá? É aproximado aqui, beleza? O valor aqui ele é um pouco maior do que 1860,
tá? Porque o denominador era 114, a gente supôs que ele era 120 para facilitar as contas. Então o valor é maior que 1.860 gramas. Tá? E no etanol, vamos lá, vamos fazer aqui. Ficou tortinho, mas a gente faz. Aqui as contas estão melhores, estão mais sugestivas. Eu posso falar que 44 e 46 são muito próximos ao ponto da gente falar que isso aqui é aproximadamente 1. Tá? E aí a massa de CO2 liberado, né, pelos 200 gramas de etanol, volta aqui para o segundo quadro, vai ser aproximadamente 400 gramas de CO2. Isso, galera, é como se resolve uma questão objetiva, lembra disso. Se for discursiva, não tem jeito, tem que fazer a conta. Tá? Então, olha, eu já chego na conclusão que 1 litro de gasolina, 1 litro da gasolina, ele vai liberar aqui, olha, uma massa de CO2 que é aproximadamente 2.260 gramas. Tá? Esse valor aqui do etanol que você está encontrando, né, esses 400 gramas, ele na verdade é um pouco menor do que 400 gramas. E o 1.860 era um pouco maior. Então, a gente pode supor que isso daqui tá bem razoável. A gente não desviou tanto dos valores. Tá? 2.260, né, eu posso colocar ali tipo 2,25, né? Nada mal deixar 2,25 quilos. Tá? Vou deixar 2,26 quilogramas. Perfeito? Convertir grama para quilograma. Tá? Então, olha, volta lá no problema. Uma árvore, em um ano, é capaz de reter, né, 15,6 quilogramas de CO2. Tá? Uma árvore é capaz de reter 15,6 kg de CO2. Então, vamos ver. Uma árvore retém aqui 15,6 kg de CO2. Agora, cuidado com a interpretação, porque ele quer saber, no enunciado, né, uma árvore vai retirar o CO2 emitido na combustão de quantos litros de gasolina? Olha, é o seguinte, a gasolina, 1 litro de gasolina, ele emite aqui pra gente 2,26 kg de CO2, aproximadamente. Isso aqui é para cada 1 litro de gasolina. Então, o que uma árvore recolhe em um ano, que são os 15,6 kg, corresponde a qual volume de gasolina? Que é aquele X, beleza? Então, a gente vai fazer a continha aqui. É uma continha que a gente já arredondou algumas vezes. Esse V vai ser igual a 2,26, né? Perdão, esse V vai ser igual a 15,6, né? Dividido por 15,6 dividido por 2,26. Isso aqui vezes 1 litro, né? Que vai aparecer aqui pra gente em litros. Beleza? É o volume de gasolina, tá? Que gera a quantidade de CO2 que uma árvore é capaz de recolher em um ano. Esse volume V aqui, vamos ver aqui mais ou menos de cabeça, eu chutaria que é mais ou menos uns 7 litros, 6, 7 litros, tá? Porque, olha, 6 vezes 2,26, 2,25, vamos fazer assim para ficar mais fácil, né? Que vai dar, vou fazer a conta do meu jeito, tá? 6 vezes 2,25, eu faço assim, olha, vou mostrar para vocês. Eu faço 6 vezes 2 mais 0,2 mais 0,05, que é como eu faço a conta de cabeça. Eu prefiro assim que é mais rápido. Que vai dar 12 mais 1,2, vai dar 13,2, mais 6 vezes 0,05 vai dar 3,5. Né, que está faltando aí 2 e pouquinho para chegar em 15,6. Então vamos tentar com 7. Né? 7 vezes 2,25. Né, que eu faço de trás para frente. Eu não quero abrir a caixinha para divisão, porque eu sou preguiçoso, tá, pessoal? 7 vezes 2,25. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 0,2, 1,4. E 7 vezes 0,05, 0,35. Então deu 14, 15,4, 15,75. Pô, não deu a mesma coisa, mas a gente arredondou tanto, né, que também não tinha como dar a mesma coisa.
Tá? Esse volume aqui, na hora que você fizer, ele vai dar próximo de 7 litros, ele não vai dar exatamente 7 litros, mas você teria que pelo menos marcar a única opção possível aqui, que é a letra C. Tá? E talvez você fique preocupado, poxa, eu posso fazer esses arredondamentos, né? Eu nunca sei quando que eu posso, quando que eu não posso. Aí é uma dica pessoal, ela não vai eu não garanto que ela vai funcionar sempre, mas até 90 a 95% ali do valor você arredonda, tá? Então, olha, 114 para 120, quanto que você subiu? Né? Você subiu mais do que 11,4? Né? Não subiu, né? Você não arredondou 10% do valor. Então, né, eu acho que é muito plausível arredondar ali, né, 5, 10% do valor. Tá? Para mais ou para menos, para facilitar a sua conta, só lembre que toda vez que você superestimar o denominador, colocar o denominador maior do que ele realmente é, né, o seu resultado ele vai aparecer menor do que ele realmente é. E vice-versa, se você superestimar o numerador, o número que está na parte de cima da fração, se você fizer ele maior, o seu resultado vai ficar maior do que ele realmente é. Tranquilo, pessoal? Então é uma forma, né, razoável de você não precisar fazer conta. Essa questão, você deve estar aí descabelando, ela é uma questão trabalhosa, é uma questão difícil. Então não vai dar dislike no vídeo porque você achou ela difícil. Não fui eu que fiz ela, tá? Foi a banca da UERJ, vai brigar com os caras lá, beleza? Eu só estou resolvendo aqui, tentando traduzir ela da forma mais fácil. Então já deixa o comentário se você achou que ficou legal, tá? Vamos lá olhar aqui então para a próxima questão. A próxima questão, ela fala do Ano Internacional da Tabela Periódica. Tem um texto que é o seguinte, olha. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo Dmitry Mendeleev, né, o cientista russo. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco, o ano proclamou 2019 como Ano Internacional da Tabela Periódica. Aí, na tabela proposta por Mendeleev, em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então. Tá? Além de espaços vazios, isso daqui é um dos pontos mais lindos da tabela periódica, para outros que ainda poderiam ser descobertos. Né? O cara era um vidente, né? Era um profeta, só que usava o método científico para isso. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo, perfeito? Da tabela periódica. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleévio. Perfeito? Atualmente, o símbolo correspondente ao ECA-silício é o elemento que está abaixo do silício. Aí, galera, você vai ter que pegar a tabela periódica, vai ter que olhar para ela com bastante carinho e pensar que o elemento é do mesmo grupo. Tá? Eu acabei não colocando a tabela periódica aqui para vocês, mas você vai ter o seguinte. É só voltar aqui porque... Você vai ter o seguinte. A família do carbono, ela tem o carbono, o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. E tem um elemento recentemente descoberto aqui, eu não vou lembrar ele de cabeça, não sei se é o livermório, tá? Ou tenessino, não lembro exatamente, mas tem mais um elemento aqui na linha 7 da tabela periódica. Mas olha, o lance questão aqui é, qual elemento é o ECA-silício? Imediatamente abaixo do silício, você vai olhar na sua tabela da prova da UERJ e vai ver que é o elemento germânio. Não tem muito estresse nisso daqui, tá? Você vai marcar com tranquilidade. Beleza? Uma história interessante, o germânio ele foi previsto pelo Mendeleev, né, o ECA-silício, e ele foi um elemento que foi deixado em branco. Né? Não sabia qual elemento ele era, mas o Mendeleev conseguiu fazer previsões da fórmula do óxido que esse elemento teria. Ele conseguiu fazer previsões da temperatura de ebulição, da temperatura de fusão, perfeito? Da temperatura de fusão do óxido. Então, olha, a tabela periódica que Mendeleev propôs, ela era extremamente poderosa. Ela continha informações extremamente relevantes a respeito de como a natureza se comportava.
Isso é uma das coisas mais brilhantes da ciência. É você, com um conjunto de regras teóricas, você conseguir fazer previsões a respeito do mundo que te rodeia. Tá? Isso é ciência. Beleza? Tranquilo, marcaríamos aqui letra C, é uma questão mais de interpretação de texto do que do conhecimento químico mesmo. Você tem que saber o que é grupo de tabela periódica. Lembra que o grupo é aquilo que está na vertical. Tá? Um grupo na vertical e os períodos sempre na horizontal. Tá? Vamos lá, olhar para mais uma questãozinha aqui. Você tem aqui, olha, considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleévio. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a... Olha, para resolver essa questão, eu vou precisar da massa molar do elemento Mendeleévio. Perfeito? Ele não deu aqui, eu vou ter que colar em algum lugar. Eu vou pausar aqui 2 segundos e você vai ver a mágica acontecendo. Voltei. E aí, olha, massa molar do Mendeleévio é 258. Tá aqui, olha, 258 gramas para cada mol. O que quer dizer isso? 1 mol de átomos de Mendeleévio, ele possui uma massa de 258 gramas. Porém, 1 mol de átomos, você deve lembrar também, ele possui 6 vezes 10 a 23 átomos, partículas. Tá? 1 mol é uma contagem para átomos, né? A gente conta 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23 alguma coisa, perfeito? Então você já tem o problema montado aqui. 6 vezes 10 a 23 átomos corresponde, átomos de Mendeleévio, corresponde a 258 gramas, tá? 0,43 gramas corresponde a X átomos. Esse X eu vou resolver ele aqui em cima, tá? Vai ser igual a 0,43, vamos colocar aqui de maneira aproximada, 43 vezes 10, de maneira aproximada, em notação, né? 43 vezes 10 a menos 2, vezes 6 vezes 10 a 23, beleza? Dividido por 258. Tá legal? Gramas, né? Gramas por mol. O resultado aqui vai dar pra gente número de átomos, né? Porque o grama vai cancelar com grama ali, olha. Grama cancela com grama, vai sobrar pra gente átomos. Beleza. Resultado em átomos. Eu vou resolver o numerador. 6 vezes 43, vamos ver quanto que dá. 6 vezes 4 vai dar 24, 6 vezes 40, 240, mais 18. Ah, sério que eles fizeram isso? Olha, eles avacalham naquela questão e aqui eles dão de brinde. 6 vezes 43 é 258. É ou não é? Então vai dar aqui, olha, 258, que bonito, cancelado com 258. X vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 21. Porque eu repeti a base ali, olha. Repeti a base, que é o 10, e somei os expoentes, que é 23 com menos 2, vai deu 10 a 21. E aí eu marquei felizão, letra B. Tá legal? B de bora passar na UERJ. Beleza, pessoal? Vamos ver então a última questão aqui dessa prova, uma prova que tem 3 questões médias, né? Médias indo para fácil, e uma questão cabulosa, que deu trabalho pra caramba. Vamos ver aqui, olha. Essa questão é uma questão de isomeria. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. Perfeito? Entre os componentes da mistura ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Então, gente, eu tenho a fórmula C2H6O. Você é um cara esperto, você leu a prova e você lembra que C2H6O é a fórmula do etanol. Ele deu aqui, olha, nessa questão aqui, olha, C2H6O, etanol. Tá? Mas, como a gente está falando de uma questão de isomeria, você tem que lembrar que isomeria, iso igual mero forma, ele vai acontecer quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. E aí, no caso aqui, no caso do etanol, né, que tem essa fórmula, eu vou colocar ela aqui para vocês,
CH3, CH2, OH. Ele pode ser isômero de um éter, que é quando eu simplesmente troco este grupo aqui, olha que eu vou pintar ele, não esse, esse hidrogênio aqui, por um CH3. Lembra que eles têm a mesma valência. Então eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso aqui no lugar do CH3, eu coloco o hidrogênio, aí fica aqui o oxigênio, e no lugar do H entra o CH3. Perfeito? E a fórmula continua sendo C2H6O. Eu vou apagar esse H aqui e colocar ele como CH3 aqui. Tá? Então essa daqui é a fórmula do etanol, se forem duas moléculas etanóis. E essa daqui é a do metóximetano. Beleza? É muito importante você entender nesse conceito de isomeria que são moléculas diferentes. Eu vejo aqui, olha, eu estou até aproveitando para falar mais coisa. No etanol, por exemplo, eu tenho ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Então eu espero, por exemplo, um ponto de ebulição mais alto, tá certo? No metoximetano, a molécula que vai ter uma geometria angular aqui, olha. Lembra que o oxigênio vai ter uma geometria igual à da água, tá? Então vai ter uma geometria angular. Eu espero aqui interações do tipo de polo, né? Porque é uma molécula polar, de fato. Eu espero interações do tipo de polo. Tá? Eu espero um ponto de ebulição bem mais baixo do que a do etanol, onde eu tenho ligações de hidrogênio. Eu espero solubilidades em água diferentes. A do éter deve ser bem menor que a do etanol. Tá? E tudo isso com a ideia de isomeria e misturando isso com propriedades. Então, a isomeria aqui ela reside na diferença. A diferença entre os compostos é a função química que eles pertencem. Um é um álcool e o outro é um éter. Beleza, pessoal? Olha, então é isso. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado a rever alguma coisa para a prova da UERJ. Se ajudou, você já sabe, você deixa o like aí nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, divulgue para os colegas e é isso. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Clique no final do vídeo aí, sempre tem outras indicações de vídeos legais, não deixe de aproveitar, beleza? Valeu, tchau, tchau!